E a aula de hoje é Progressão Geométrica, PG. Bom, então a progressão geométrica, conhecida como PG, é uma sequência de números não nulos em que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior, multiplicado por um número fixo chamado de razão, representado pela letra Q. Para acharmos então essa razão, basta fazermos o quê? Vamos pegar então a razão, o que é sempre a divisão entre o segundo termo e o primeiro. Pode ser também entre o terceiro e o segundo. Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo aqui que eu tenho uma progressão 2, 6, 18, 54. Nós podemos ver que ela está aumentando e não está aumentando em um meio aritmético. Ou seja, não está sendo somado pelo mesmo número para continuar o próximo termo. O que está acontecendo? Ele está aumentando de um outro jeito. Então, por isso que é a geométrica. Então, para acharmos aqui qual é a razão, eu vou pegar o segundo termo dividido pelo primeiro. Posso pegar o terceiro termo dividido pelo segundo também, sem nenhum problema. O quarto termo dividido pelo terceiro. Então aqui eu vou ter 6 dividido por 2. Então isso significa que é 3. A nossa razão é 3. Então isso significa que cada número está sendo multiplicado por 3. Então vejam, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Então aqui na progressão geométrica nós temos que achar um número que multiplica o termo e nos dá o próximo valor. Diferente da aritmética, que é a razão é um número somado ao termo, nos dá o posterior. Ok? Então, novamente, é um número que multiplica um termo e me dá o próximo. Razão sempre, então, sendo divisão entre o A2 pelo A1, ou A3 pelo A2. A 4 pela 3. Sempre o termo que a gente está pegando dividido pelo seu anterior. Ok? Vamos ver mais alguns exemplos. Bom, olhando então para esses exemplos aqui. O A está indo 3, 12, 48. Para achar a razão, então, vai ser o A2 sobre o A1. Então, o A2, que é o segundo termo, é 12. E o A1 vale 3. 12 dividido por 3, 4. Então essa é a nossa razão. 4. Ele está subindo de 4 em 4. Olhando para B. 10, 5 e assim por diante. Mesma coisa. Razão, segundo termo dividido pelo primeiro. O segundo termo é o 5. O primeiro termo é o 10. Agora basta a gente dividir os dois por 5, né? Porque a gente tem que simplificar, já que é uma fração, a gente sempre tem que mostrar da forma mais simplificada possível. Isso aqui vai nos dar 1/2, ok? E a última aqui, 5 menos 15 e assim por diante. Então, nossa razão aqui vai ser A2 sobre A1. O A2 é menos 15 e o A1 é 5. Logo, isso aqui vai dar menos 3. Nossa razão aqui deu negativa. Ok? Então, agora vamos ver a classificação das PGs. Bom, então olhando aqui a classificação de uma PG, nós temos que ela pode ser crescente. Então o número está sempre aumentando. Então 2, 6, 18, 54 e assim por diante. Posso ter menos 40, menos 20, menos 10 e assim por diante. Então os números estão em ordem crescente, eles estão aumentando. Eu posso ter decrescente, então ele vai diminuir. Então 256, 64, 16 e assim por diante, está cada vez diminuindo o valor. Menos 2, menos 10, menos 50 e assim por diante. Nós temos a constante
A constante é aquela que sempre se mantém o mesmo valor. Então 5, 5, 5, ela nunca muda o valor. E nós temos a alternante, aquela que alterna o sinal, um número positivo e um número negativo. Então, por exemplo, 2, o próximo vai ser negativo, menos 6. O próximo tem que ser positivo, 18. Próximo negativo, menos 54. Aqui então a gente pode calcular o Q de cada uma para treinar. Então A2 sobre A1, que vai dar 6 sobre 2, que dá 3. Nessa aqui nós temos menos 20 sobre menos 40. Dois sinais de menos na fração, ela se torna positiva. 2 quartos, que eu posso simplificar, e vai dar 1 meio. Aqui eu tenho o segundo termo, que é o 64, sobre 256. Eu posso simplificar isso aqui também, que vai nos dar 1 quarto. O meu Q vai ser menos 10 sobre menos 2. Menos e menos vai ficar positivo. 10 dividido por 2 vai nos dar 5. Nessa aqui, o Q vai ser o segundo termo dividido pelo primeiro. 5 sobre 5 vai nos dar 1. Então pode ver, ó, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. Então ela é constante. Então minha razão sempre é 1. E por último, a alternante. Nós temos que o Q vai ser o segundo termo, menos 6 dividido por 2. Isso vai nos dar menos 3, ok? Então, para ela ser alternante, a nossa razão obrigatoriamente tem que ser negativa. Então, a razão sendo negativa, nós teremos uma PG alternante. Ela alterna entre positivo e negativo, ok? Então, vamos ver alguns exemplos de formação dessas PGs, sabendo o primeiro termo e a razão. Bom, vamos lá então. Escreva uma PG de 4 termos em que A1 igual a 5 e Q igual a 3. Ele está dizendo que o primeiro termo vale 5. Eu quero uma PG com 4 termos, em que o Q vale 3. Então o que significa? Que o próximo valor eu tenho que multiplicar por 3. Então 5 vezes 3, 15. O próximo elemento vai ser também multiplicado por 3. Isso vai nos dar 45. E o último termo, a gente vai pegar o 45 e vai multiplicar por 3. Isso aqui vai nos dar 135. Logo está aqui escrito a nossa PG com 4 termos, ok? Uma PG de 5 termos em que A1 é menos 2 e a razão é 2. Então, primeiro termo, menos 2, e eu vou sempre multiplicando por 2. Então vai ser menos 4, o próximo vou multiplicar por 2, menos 8, vou multiplicar por 2 novamente, menos 16, multiplicando novamente para achar o último termo, menos 32. Então está aqui a nossa PG de 5 termos, em que A1 é menos 2 e Q vale 2. Uma PG de 4 termos, em que A1 é 500 e o Q vale 1/3. Então, primeiro termo, 540. Para achar o segundo, eu vou multiplicar por 1/3. Ou seja, eu quero a terça parte de 540. Isso vai nos dar 180. Agora, novamente, vou multiplicar por 1/3.
Ou seja, eu quero a terça parte de 180, que dá 60. Vou dividir por 3. O próximo termo, mesma coisa, multiplicado por 1/3. Ou pegar a terça parte disso aqui, dividir por 3, que dá 20. E aí eu tenho aqui os 4 termos que são pedidos nesse exemplo. Ok? E por último, eu quero uma PG de 5 termos, em que o primeiro termo é 3 e a razão é menos 2. Como nós vimos antes, se a razão ela é negativa, significa que eu vou ter uma PG alternante, onde um elemento vai ter que ser positivo e o outro negativo. Um positivo e outro negativo. Então aqui nós temos 3. O próximo elemento eu vou multiplicar por menos 2. Isso aqui vai nos dar menos 6. Multiplica novamente por menos 2. Então, menos e menos, olha, vai ficar mais, é positivo. 12. Multiplica por menos 2 novamente. Agora ele vai ficar negativo. Menos 24, ele está alternando. Positivo, negativo, positivo, negativo. O próximo só pode ser positivo. Menos 2. Então, menos 24 vezes menos 2, 48. E aí eu tenho a PG formada com os 5 termos. Ok? Vamos ver mais alguns exemplos onde são utilizados essa ideia de achar a razão. Ok? Bom, então aqui, a sequência x, 3x mais 2 e 10x mais 12 é uma PG. Pede-se calcular o valor de x e escrever essa progressão. Então até agora o que a gente viu é somente como calcular a razão. Então nós vamos utilizar essa ideia na letra A. Então a razão a gente sabe que é o segundo termo dividido pelo primeiro. Ou eu posso ter também o terceiro termo dividido pelo segundo. Então vai ser essa ideia que eu vou utilizar para achar o valor de x. Então o meu A2, que é o elemento 2, 3x mais 2, sobre o x. Isso vai ser igual ao quê? O terceiro, 10x mais 12, sobre o segundo, 3x mais 2. E agora como é que eu resolvo isso? Multiplicando cruzado. Então eu vou ter 3x mais 2 vezes o 3x mais 2, que vai ser igual a x vezes 10x mais 12. Resolvendo esse parênteses por distribuição ou chuveirinho. 9x ao quadrado, né? 3 vezes 3, 9. X vezes x, x ao quadrado. 3 vezes 2, 6. X é a única letra que a gente tem. E agora a mesma coisa para o 2. 2 vezes 3x, 6x. E 2 vezes 2, 4. Isso é igual, multiplicado aqui, 10x ao quadrado, x vezes 10x, né? E x vezes o 12, 12x. Posso juntar aqui os termos semelhantes. Agora pode ver que o que acontece aqui, ó. Eu tenho mais 12x desse lado e mais 12x desse outro lado. Eu posso cortar os dois, tá? Então vai me sobrar 9x2 mais 4 igual a 10x2. Agora eu vou passar tudo que tem x para um lado e o que não tem x para o outro. Como o maior x está desse lado, eu vou passar o 9 para lá. Então 4 igual a 10x ao quadrado menos 9x ao quadrado. Isso vai nos dar x ao quadrado.
Agora, o quadrado ele vai passar para o outro lado, virando uma raiz. Então, raiz de mais ou menos 4. Isso aqui vai me dar mais ou menos 2. Esse é o valor do x. Isso é a letra A. Na letra B, ele pede o quê? Escrever essa progressão. Então, eu tenho que escrever a progressão para x igual a 2 e para x igual a menos 2. Então, nós vamos ter duas progressões aqui, porque nós temos dois valores aqui no x. Então, lá, nós temos a primeira progressão, que é x, 3x mais 2 e 10x mais 12. Vamos começar fazendo a substituição por menos 2, que é o negativo. Então, eu vou ter aqui menos 2, na outra 3 vezes menos 2 mais 2 e 10 vezes o menos 2 mais 12, ok? Então, nós vamos ter aqui menos 2, menos 6 mais 2 e menos 20 mais 12. Então, menos 2, menos 4 e menos 8. Ele está subindo de 2 em 2. Para x igual a 2, nós vamos ter então 2, 3 vezes 2 mais 2 e 10 vezes 2 mais 12. Então, 2, 6 mais 2, que é a multiplicação de 3 vezes 2, 10 vezes 2 dá 20, mais 12. Então, nós vamos ter 2, 8, 32. O que está acontecendo nessa aqui? Ela está subindo de 4 em 4. Então, calculo o x através da ideia da razão, tá? Quando eu tenho os x aqui nos termos. Achado o valor de x, posso ter um valor ou posso ter dois, eu coloco dentro da minha sequência para achar quais são os termos. E aí eu consigo achar, nesse caso, as duas sequências, tá? Vamos ver mais um exemplo. Então, a sequência de números reais positivos dada por x menos 2, raiz de x ao quadrado mais 11 e 2x mais 2, e assim por diante, é uma PG. Qual é o sétimo termo dessa progressão? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é achar o x, do x achar os primeiros elementos, e assim poder achar a razão dessa minha PG. Então, pela mesma ideia que a gente viu na anterior, que o Q é igual a A2 sobre A1, que é a mesma coisa que o A3 sobre o A2. Então, nós vamos utilizar essa ideia aqui novamente. Então, meu A2 é a raiz de x ao quadrado mais 11. O A1 é o x menos 2, que vai ser igual ao A3, 2x mais 2, sobre raiz de x ao quadrado mais 11. Então, aqui a gente também multiplica cruzado, ok? Então, eu vou ter raiz de x ao quadrado mais 11 vezes a raiz de x ao quadrado mais 11. E aqui nós temos x menos 2 vezes 2x mais 2. Raiz vezes raiz sendo iguais é a mesma coisa que nós tivéssemos raiz de x ao quadrado mais 11 elevado ao quadrado. E aqui eu posso resolver 2x ao quadrado, né? X vezes 2x, x vezes 2, 2x, menos 2 vezes 2x, menos 4x, e menos 2 vezes mais 2 vai nos dar menos 4. Aqui, raiz e potência se anulam, vai me sobrar x ao quadrado mais 11, igual a 2x ao quadrado, menos 2x, menos 4. Vou passar esses dois números para o outro lado. Então, 0
igual a 2x2 menos x2 menos 2x menos 4 menos 11. Nós vamos ter então aqui x ao quadrado menos 2x menos 15. Feito isso, nós vamos resolver a Bhaskara para achar os valores de x. Eu sei que o A é 1, que é o que está junto com x ao quadrado. O B é o que está junto com x, menos 2. E o C é o que não tem x, menos 15. Então, nosso delta, B ao quadrado, menos 4AC. Então, B é o menos 2, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 15. Menos 2 ao quadrado dá 4, esse número sempre é positivo, por estar sendo elevado ao quadrado. 2 sinais de menos vai ficar positivo. 4 vezes 1 dá 4, vezes 15, 60. Então, nosso delta aqui vai dar 64. A Bhaskara, menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Então, menos o B. O meu B vale menos 2. Esse menos na frente do B me diz o quê? Que eu tenho que trocar o sinal do B. Se o B é negativo, ele vai ficar aqui positivo. Ou tu pode pensar, menos com menos vai dar mais. Mais ou menos raiz de 64 sobre 2 vezes 1. Então, x vai ser 2 mais ou menos 8 sobre 2. Aí nós temos o x' e o x duas linhas. Então, 2 mais 8 sobre 2, que dá 10 sobre 2. 5 é a nossa primeira valor do x. 2 menos 8 sobre 2 vai dar menos 6 sobre 2, que vai nos dar menos 3. Mas olhando aqui, ó, ele diz a sequência de números reais positivos. Então todos os números devem ser positivos. Se o meu x assumir o valor menos 3, então por exemplo aqui eu vou ter menos 3 com menos 2, que vai ficar menos 5. Então eu vou ter um termo negativo. Então esse menos 3 ele não pode ser utilizado para montar essa sequência aqui. Então eu vou ter que utilizar somente o 5. Então vamos lá. Vamos montar parte dessa PG aqui. Então eu tenho x menos 2, x ao quadrado mais 11 e 2x mais 2. Vou substituir o x por 5. Então eu tenho 5 menos 2, 5 ao quadrado mais 11. Então onde tem x a gente vai trocando por 5. E 2 vezes 5 mais 2. Aqui então vai dar 3. Aqui eu vou ter 5 ao quadrado, que é 25, mais 11. E aqui 10 mais 2. Então eu vou ter 3, raiz de 36, somando os dois, e aqui é 12. Logo 3, 6, 12. E agora eu vou poder calcular qual é o sétimo termo dessa minha PG. Mas primeiro eu tenho que achar a razão. A minha razão aqui, ela está fácil de ver, né? 3, 6 e 12. Ele está sempre subindo de 2 em 2, multiplicando duas vezes. Então, multiplicou por 2, multiplicou por 2, novamente multiplica por 2. Isso vai dar 24. Multiplica por 2 novamente. 48. Já estamos no quinto termo. Ele pede o sétimo. Multiplica por 2, 96. Multiplicando por 2 de novo vai nos dar
192, que é esse termo aqui que ele está querendo, certo? Vamos então para mais um exemplo. Então, a medida do lado, perímetro e área de um quadrado estão nessa ordem em PG. Qual é a área do quadrado? Bom, ele está me dando então 3 informações. Que o lado do quadrado, o perímetro, que é dado por 4L, né, são 4 lados iguais, então eu posso multiplicar 4 vezes o L, e a área de um quadrado, que é dado por L ao quadrado, estão em uma PG, tá? E nessa ordem aqui que foi dada. Então, utilizando a nossa ideia que nós estávamos lá, que A2 sobre o A1 é igual ao A3 sobre o A2. A2 é o 4L, o A1 é o L, o A3 é L ao quadrado e o A2 é o 4L. Para simplificar, eu posso cortar um L de cima com o de baixo nesse lado e mesma coisa aqui. Posso cortar o 2 com o L. Vai nos sobrar então 4 sobre 1 igual a L sobre 4. Agora basta multiplicar cruzado. Então L vai ser igual a 16. Tendo agora o valor do L, eu posso agora calcular a área desse quadrado. Então a área, que é L ao quadrado, vai ser 16 ao quadrado. E isso vai nos dar 256. Certo? Bem, vamos para mais um exemplo então. Bom, então, os números x, raiz de x e log de 10x na base 2 são nessa ordem os 3 primeiros termos de uma PG. Calcule o primeiro termo na letra A e na letra B pede o quinto termo. Então vamos lá. Na letra A, eu uso a relação do que? Da razão, né? A2 sobre A1 igual a 3 sobre A2. O segundo termo, raiz de x. Primeiro termo é x. Terceiro termo é o log. E o segundo termo é a raiz de x. Aí eu consigo multiplicar cruzado. Então eu vou ter x log de 10x na base 2. Vou fazer essa primeira aqui de baixo para deixar aqui por causa do logaritmo, tá? Vai ser mais fácil de visualizar. Raiz de x vezes raiz de x, nós temos raiz de x ao quadrado. Então, x log, né, é igual a x. Corta a raiz com a potência. Feito isso, esse x que está multiplicando, eu posso passar para o outro lado dividindo. X sobre x é a mesma coisa que 1. Agora aqui, usando a regra da orelha, lembra lá no logaritmo, eu vou ter o quê? O 2 elevado a 1, que é igual a 10x. 2 elevado a 1 igual a 10x. 2 na 1 é 2, e o 10 vai passar dividindo. Então isso aqui vai nos dar que o x vale, simplificando, 1/2. Esse já é então também o nosso primeiro termo. Como x é o primeiro termo, então o valor de 1/5 é o nosso primeiro termo. Feito isso, eu vou ter que calcular agora o b. O b eu quero saber qual é o quinto termo dessa PG.
Para isso eu vou precisar calcular o segundo termo para achar o valor da razão que eu não tenho. Então eu sei que o primeiro termo é 1/5 e o segundo vai ser raiz de 1/5. Eu posso separar isso em raiz de 1 sobre raiz de 5, que me dá 1 sobre raiz de 5. O que acontece na matemática? Não pode ter raiz de 5 no denominador. Então a gente racionaliza. Colocamos raiz de 5 embaixo e raiz de 5 em cima. Então isso aqui vai dar raiz de 5 sobre 5. 5 vezes 5, 25. Raiz de 25 nos dá 5. Achei, então, o meu segundo termo. Eu preciso achar a razão agora. Razão A2 sobre o A1. O A2 é raiz de 5 sobre 5 e o A1 é 1/5. Mantenho a primeira fração e inverto a segunda. Logo eu vou achar aqui que o meu Q vale raiz de 5. Agora eu consigo achar os 5 termos dessa PG. Ele quer somente o quinto. A gente vai calcular todos. Então o primeiro termo a gente sabe que é 1/5. Vou multiplicar ele por raiz de 5. Então aqui vai dar raiz de 5 sobre 5. O próximo termo multiplica por raiz de 5 novamente. Então vou ter raiz de 5 vezes raiz de 5, que dá 25. 5. Então vai sair da raiz. 5 dividido por 5 vai me dar 1. Multiplica de novo por raiz de 5. Então, 1 vezes raiz de 5, raiz de 5. E multiplica novamente para achar o último termo. Raiz de 5 vezes raiz de 5, isso nos dá raiz de 25. Resolvendo a raiz, o nosso valor é 5. É esse o valor que ele está procurando. Ok? Vamos passar então para o próximo assunto dentro do PG. Então, fórmula do termo geral da PG. Ela é dada por AN igual a 1 vezes Q na N menos 1. Lembrando que a N é o enésimo termo, o último termo que a gente quer dentro da PG. A 1 é o primeiro, Q é a razão e N é o número de termos que tem a nossa PG. Então aqui, no primeiro, ache o 10º termo da PG, 2, 6 e assim por diante. Primeira coisa que eu tenho que descobrir é quem é o Q, que é a nossa razão. Então, A2 dividido por A1. Isso vai nos dar 6 dividido por 2, que vale 3. Então eu quero calcular o A10, que é o 10º termo. O A1, que é o primeiro termo, é 2. O Q é o que nós calculamos aqui, o 3. O N são 10, porque são 10 termos, menos o 1. Então, A10 vai ser 2 vezes o 3 na 9. Pois é, 3 na 9 é fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 9 vezes. Resolvendo isso vai nos dar 19.683. Ok? Agora, multiplicando por 2, a gente acha o 10º termo. Então, nosso A10 vai ser aqui 6, 16, vai 1, 12, 13, 18, 19, vai ser 39.366, ok? Nos outros exercícios, quando pedia, por exemplo, o 5º termo, a gente ali estava aprendendo somente a ideia da razão, mas já se tornaria muito mais simples resolvendo, sabendo o
a fórmula do termo geral da nossa PG. Ok? Vamos lá para o exercício número 2. Então, o número 2, em uma colônia de bactérias, uma bactéria divide-se em 2 a cada hora. Determinar o número de bactérias originadas de uma só bactéria dessa colônia depois de 8 horas. Então eu sei que eu começo com uma bactéria. Passado 1 hora, eu vou ter 2 bactérias, que ela se divide. Logo, a terceira, ela vai ser 4. Ela está indo de 2 em 2. Então, essa é a nossa razão. Claro que a gente pode usar, né, a ideia do A2 sobre o A1, se tiver alguma dificuldade. 2 dividido por 1 vale 2. Então, sabemos que o Q vale 2. Bom, e qual será o valor do nosso N? Podem ver que ele aqui, ó, determinar o número de bactérias originadas de uma só bactéria dessa colônia depois de 8 horas passadas. Então, o meu N aqui, em vez de ser 8, ele vai ser 9. Porque eu começo com, na data 0, T igual a 0, tendo 1. Quando o meu T for igual a 1, eu vou ter o A2. Quando o meu T for 2, eu vou ter o meu A3. E assim, até eu completar as 8 horas. Eu vou ter quem? O A9, que é ele que eu quero descobrir. Então vamos lá. A9 é igual a 1 vezes Q na N menos 1. Então, o meu A9 vai ser, o meu primeiro termo é 1, o meu Q, que é o que a gente calculou, é 2, e o N é 9 menos 1. A na 9 vai ser 1 vezes 2 na 8. 1 vezes 2 na 8, o 1 já pode sair. 2 na 8 vai dar 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Então, após 8 horas, nós teremos 256 bactérias. Ok? Vamos para o número 3. Se cada coelha de uma colônia gera 3 coelhas, qual o número de coelhas da 7ª geração que serão descendentes de uma única coelha? Então eu sei que a primeira coelha, ela é o próprio 1, né? E a partir daí ela começa a fazer de 3 em 3. Então, ela está multiplicando por 3. Esse é o nosso Q. Só que veja assim, essa é a nossa coelha, a primeira. Aqui está a primeira geração dela. Segunda geração. Mesma ideia da questão anterior. Eu quero a 7ª geração, que vai ser o meu A8. Sempre, então, um a mais nesse tipo de questão. Então, meu N é 8. Então, AN é igual a 1 vezes Q na N menos 1. A8 é igual ao A1, que é 1. O Q é 3 na 8 menos 1. A8, então, vai ser 1 vezes 3 na 7. E o 3 na 7 vai nos dar 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243, vezes 3, 729, 729 vezes 3, vai dar 27, 68, 21. 2.187 coelhos vai ter a 7ª geração, certo?
que é no caso o A8. Vamos ver então a última questão referente a essa parte. 4 então, numa PG, o segundo termo é 8 e o quinto termo é 512. Escrever essa PG. Então vamos pegar o que nós temos, que o segundo termo é 8 e o quinto termo é 512, ok? Usando a fórmula geral da PG, eu sei que o AN é igual a A1 Q na N menos 1. Vou escrever isso para as duas. Ok? Então, o meu A2, que vale 8, vai ser o A1 vezes o Q na N. N vale 2, menos 1. Então, aqui nós temos que 8 é igual a A1 vezes Q. 2 menos 1 dá 1. Q na 1 é o próprio Q. Fazendo a mesma coisa nessa aqui. Eu vou ter 512 igual a 1 vezes Q na N. O meu N vale 5 menos 1. Então, isso vai nos dar A1 vezes Q na 4. Aí aqui eu posso escrever um sistema, só que eu vou escrever o Q maior na parte de cima. E o que eu posso fazer aqui? Dividir os dois. Então, A1 e A1 eles se anulam, e 4 e 1. 4 menos 1 vai ficar 3. Então, Q na 4 dividido por Q na 1, como é uma divisão, eu posso subtrair os expoentes. 512 dividido por 8, isso vai nos dar 64. O 3 eu passo para o outro lado, que vai nos dar uma raiz cúbica de 64. Logo, o meu Q aqui vai ser 4. Tendo o Q, eu consigo agora escrever essa PG que nos é pedida. Eu quero saber o primeiro termo, sabendo que o segundo já é 8. E o último termo é 512. Eu sei que ele está multiplicando de 4 em 4. Então, qual é o número que multiplicado por 4 me dá 8? É o 2. 8 vezes 4, 32. 32 vezes 4, 128. E 128 vezes 4 nos dá o 512. Está escrito aqui, então, a nossa PG. Agora vamos passar para o próximo assunto dentro do PG. Bom, interpolação. Interpolação é o quê? É inserir termos entre dois extremos, que é o que está escrito aqui, tá? Então, um exemplo aqui. Interpole 3 meios geométricos entre 3 e 48. Então, significa que entre o 3 e o 48, eu quero colocar 3 números. Ok? Então, ó, o meu N vai ser 5. Os dois extremos, 13 e 48, mais os 3 termos que eu quero colocar aqui dentro. Então, vamos lá. A N é igual a 1 vezes Q na N menos 1. A N, meu último termo, 48, que é igual a 1. Primeiro termo, então que é 3. O que é o que eu quero descobrir, pois eu não tenho para poder colocar os números aqui dentro. 5, que é o meu N, menos 1.
O 3 está multiplicando o quê? Ele vai passar dividindo. E 5 menos 1, 4. Logo, isso aqui vai me dar 16. Feito isso, 16, eu posso decompor ele. E eu vou descobrir que o 16 eu posso escrever como sendo 2 na 4. Então, 2 na 4 igual a Q na 4. Com isso, eu posso cortar os 4 e vou ter que a minha razão vale 2. Então, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Ou seja, interpolei 3 meios geométricos entre o 3 e o 48. Ok? Bem simples, então, o jeito de se resolver. Então, agora vamos ver a soma dos termos de uma PG. Ok? Bom, então aqui na soma nós temos dois tipos. Nós temos o finito e depois vamos ver o de termos infinitos, tá? Então, no termo infinito, a nossa soma é dada por S igual a 1 vezes Q na N menos 1 sobre Q na menos 1. Então, dada a progressão 1, 3, 9 e assim por diante, calcular a soma dos 6 primeiros termos, isso é a letra A, e a letra B, o valor de N para que a soma seja 29.524. Resolvendo a letra A, primeira coisa que eu tenho que achar então, que me falta aqui, é o que eu não tenho. O que vai ser o A2 sobre o A1. Então, 3 sobre 1, que vai nos dar 3. Aí eu pego a fórmula. Então, o A1 é o meu primeiro termo, que é 1. O Q é o que eu calculei. O número de termos que eu quero são os 6 primeiros, então 3 na 6, menos 1 sobre o Q, que é o 3 menos 1. Então, isso aqui vai dar 1 vezes 3 na 6, vai dar 3, 9, 27, 81, 243, 729. Menos 1, tudo isso dividido por 2. Então aqui nós temos que vai dar 728 dividido por 2. Isso vai nos dar 364. Ok? Então, bem simples aqui utilizando a fórmula. Basta ter o A1 e o Q que a gente consegue achar o valor da soma. Na letra B, ele me dá a soma e eu quero achar o valor do N. Ok? Como eu já tenho o Q, que eu calculei aqui na letra A, eu vou utilizar ele novamente na fórmula. Então, S igual a 1, Q na N menos 1, sobre Q menos 1. Então, meu S é os 29.524. O A1 é 1, o Q é o 3 na N, que é o que eu quero descobrir, sobre 3 na menos 1, ok? 3 na menos 1 nos dá 2. Esse 1 aqui, ele não faz diferença. Eu posso já retirar ele. Sobre 2. O 2 está dividindo, ele vai passar multiplicando. Ou tu pode pensar na ideia de colocar 1 embaixo e multiplicar cruzado. Não tem problema, tá? Então, eu vou ter aqui 8, 4, 10, 19,
59.048 igual a 3 na n menos 1. Menos 1 eu vou passar para o outro lado, ele vai ficar positivo. Somando os dois, 59.049 igual a 3 na n. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 59.049 e vou tentar transformar em uma base 3 também. Então, decompondo os 59.049 por 3, que é a nossa base que temos aqui, nós vamos ter uma vez, sobra 2, dá 9, 27, sobrou 2, dá 20, dá 6, sobrou 2, dá 8, 3 por 3 novamente, dá 6, 5, 6, 1. Dividido por 3 novamente, vamos só trocar aqui. 2, 1, 8, 7. Por 3 novamente, 7, 2, 9. Por 3, 243, 3, 81, 3, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 na 10. Então, aqui, nós podemos escrever 3 na 10 igual a 3 na n. Cortando os 3, 10. Ou seja, o nosso n é igual a 10. Ok? Vamos ver, então, a soma de termos infinitos de uma PG. Ok? Bom, agora, então, o infinito S igual a A1 sobre 1 menos o Q. Então, eu preciso somente do A1 e do Q para poder achar de termos infinitos. Muito mais fácil do que o finito. Calcule a soma dos termos da PG, 5, 1, 1 quinto e assim por diante. O que eu preciso então? O Q, que é o que eu não tenho. Então o Q vai ser o A2 sobre o A1. Então eu vou ter o Q aqui? O A2 é 1 e o A1 é 5. Está aqui o nosso Q. Agora eu posso calcular a soma, que é dada por A1 sobre 1 menos o Q. A1 é o 5, 1 menos o Q, que é 1 quinto. Aqui embaixo eu tenho que fazer o MMC. Tá? 5 dividido por 1 dá 5, vezes 1 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1, vezes 1, 1. Então, nós vamos ter 5 sobre 4 quintos. O que eu faço aqui? Mantenho o primeiro e inverto o segundo. Então, o primeiro é o 5 e o segundo é o 4 quintos, que vira 5 quartos. Então, a soma vai dar 25 quartos. Ok? Essa, então, vai ser a nossa soma. E a 2, calcule o valor da série 20 mais 4 quintos mais 4 sobre 25 mais todos os números que aparecem depois. Então a gente pode ver que isso aqui está formando uma PG, porque ela está indo numa certa multiplicação por alguma fração. Então nós vamos calcular o Q dela, para verificar também se ela é realmente uma PG. Então, vai ser o A2 sobre o A1. A2 é o 4, o A1 é o 20.
posso simplificar isso aqui, vai nos dar 1/5, que é o quê? Ó, 20 vezes 1/5 dá 4. 4 vezes 1/5, 4 sobre 5. Vezes 1/5, 4 sobre 25. Então está ok, está numa PG. Aí agora basta calcular a soma de termos infinitos. A1 sobre 1 menos o Q. O A1, que é o primeiro termo, é o 20. 1 menos o meu Q, que é 1/5. Faço MMC, que é o 5. Então vai ficar 5 menos 1. Isso vai dar 20 sobre 4/5. O que a gente faz? Igual no outro, mantém o primeiro e inverte o segundo. O 20 e o 4 eu posso simplificar, dando 5 aqui, né? 20 dividido por 4 dá 5. E 5 vezes 5, 25. Essa vai ser a nossa soma dos termos. Ok, pessoal? Certo? Espero que tenha esclarecido alguma dúvida de vocês e que sirva como também aprendizagem. Qualquer dúvida, só comentar aí no vídeo. Obrigado e até a próxima. Grande abraço a todos.